Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eliel, superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical aqui do campo de Nossa Senhora da Glória. E hoje nós temos a oportunidade de estudar mais uma lição da nossa sequência de lições desse trimestre, que nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então nós estudamos na lição da última semana acerca da sã doutrina, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E na lição de hoje, que é a lição número 12, estaremos estudando mais um tema, que é a coragem do apóstolo diante da morte. Nós vamos ver nessa lição aqui qual foi a atitude do apóstolo Paulo, mesmo sabendo que o Espírito Santo de Deus revelou que ele estava próximo à morte. E uma atitude um pouco inusitada, um pouco diferente, em relação ao que a gente vê na maioria dos casos. E nós vamos aprender os porquês das atitudes do apóstolo Paulo diante da morte. É uma lição maravilhosa, eu quero convidar você a estar conosco aqui até o final assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical. Quero também lhe fazer um convite. Se você já foi inscrito no canal da IAD Glória, você possa compartilhar para alguém, essa aula da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, primeira vez que você está aqui, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho também, para que toda terça-feira, quando nós lançarmos a aula dentro do canal, você possa assistir, possa compartilhar com mais pessoas que precisem aprender a palavra de Deus, tá bom? Seja muito bem-vindo por aqui. Vamos aprender juntos a palavra do Senhor. O texto áudio da lição está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, e diz assim a palavra de Deus: E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Esse é o texto áureo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar angústias e aflições na obra de Deus. Essa é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, versículo número 7 até o versículo número 15. E diz assim a palavra de Deus: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome de Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Glória a Deus por esta leitura. É uma leitura que já nos traz um pouco do sentido do que vai ser essa lição, da atitude do apóstolo Paulo, quando já sabendo, revelado pelo Senhor, que ele já estava prestes à morte, que ele seria entregue, na verdade, para ser entregue ao sofrimento pelo nome do Senhor Jesus, e a atitude dele foi dizer: não, eu estou preparado, não precisa vocês chorarem não, porque se for necessário morrer, eu morro pelo nome do Senhor Jesus. Essa foi uma atitude do apóstolo Paulo, uma atitude, inclusive, muito linda. Nós temos 3 objetivos ao finalizar essa lição. Primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Então, cada tópico da nossa lição nós estaremos com o objetivo definido. E nesse primeiro tópico, nosso objetivo inicial é mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus,
ou morrer por Jesus, ou sofrer por Jesus, né? E eu queria começar essa lição da Escola Bíblica Dominical fazendo uma pergunta. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Pensa aí consigo mesmo. Qual é o seu sentimento em relação à morte? É um sentimento de medo? Ou é um sentimento de segurança? Ou é um sentimento de revolta? Ou é um sentimento de tristeza? Quando você para pensar na sua morte, no que é a morte, qual é o primeiro sentimento que vem? Na maioria das pessoas talvez tenham medo, por isso eu quero perguntar, você tem medo da morte? E nós vamos aprender na palavra de Deus quais foram as atitudes do apóstolo Paulo frente a esse tema tão importante, né? A morte, irmãos, é um tabu para todos os homens, em todos os tempos, em toda a humanidade, em toda religião. Toda religião fala da morte, ainda aqueles que não têm religião ainda têm a morte como um mistério, né? Mas nós cremos no Senhor Jesus e precisamos enxergar a morte a partir do parâmetro das Escrituras. Veja, o tema da lição de hoje é a coragem do apóstolo Paulo, mesmo diante da morte. É o tema da nossa lição. Logo na interação com o professor, o comentarista disse que nós vivemos assim, num tempo que é marcado pelo imediatismo. Poucos de nós se preparam para a morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte, a gente muda até o humor, né? Vem a tristeza, o ambiente ele muda, ele pesa, porque realmente é um tema que nós não gostamos de enfrentá-lo. No entanto, nós sabemos que todos os homens estão destinados a isso. A não ser que o Senhor Jesus ele volte, arrebate a mim e a você e nós não passemos pela morte. Que isso pode acontecer vai acontecer com a geração, né, que estará sobre a face da terra em vida quando Jesus vier voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontecer, todos nós sabemos que nós temos um tempo determinado aqui na terra. E, portanto, nós necessitamos nos preparar do ponto de vista psicológico para isso. Do ponto de vista espiritual, emocional para isso, né? A gente não pode viver achando que a gente vai viver para sempre. Nós temos que ter o reconhecimento de que somos todos finitos, né? Enquanto estivermos aqui na Terra. O interessante, logo na introdução o comentarista ele cita isso, é que o apóstolo Paulo ele teve essa consciência da sua vida e ele mesmo disse, eu não tenho a minha vida por nada impreciosa, né? Porque a minha vida está entregue realmente à morte, a minha vida por Cristo, a minha vida já está entregue todos os dias à morte. O apóstolo Paulo ele disse isso, e é essa coragem que ele teve, né, de aceitar isso, é sobre essa coragem que ele teve de aceitar isso, e nós vamos estar estudando nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Então eu volto à pergunta, você tem medo da morte? Qual é a sua atitude diante da morte? Qual é a sua atitude diante desse tema tão importante que todos os homens irão atravessar? Todos nós atravessaremos a morte. É muito importante a gente reconhecer esse tema. Ora, Cristo, né, falou que todo aquele que crê nele, na verdade, não morre, mas passa da morte para a vida. Esse já é uma regra, uma doutrina, um ensinamento consolidado, né? A morte para nós é só um meio e nós encontrarmos o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. E aí, nós já entendendo aqui, a gente vai falar um pouco acerca da consciência que o apóstolo Paulo tinha em relação a padecer por Jesus. Ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa consciência bem clara daquilo que ele necessitaria passar ou fazer por amor ao nome do Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo insistiu em ir a Jerusalém. Mesmo quando o profeta, né, usado por Deus no texto bíblico que nós lemos aqui agora há pouco, na leitura bíblica em classe, o profeta Ágabo, né, chegou até Paulo e os outros irmãos que estavam ali reunidos, pegou o cinto de Paulo, amarrou suas mãos, amarrou seus pés e disse assim, ó, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que o homem que for dono desse cinto aqui, já está preparado para ele o que vão fazer com ele lá em Jerusalém. Que é amarrar ele, que é maltratar ele, inclusive matar ele. Só que o apóstolo Paulo, quando ouviu isso, ele tinha tanta segurança no chamado dele que ele não se opôs. Eu não sei você, mas se um profeta profetizasse que eu ia morrer ali na esquina,
Eu não ia para a esquina, não. Eu ficava dentro de casa trancado pelo menos 30 dias, né? Eu não sei você. Mas o apóstolo Paulo disse, não, eu vou a Jerusalém. Eu preciso ir a Jerusalém. E não somente isso, ele disse até para os discípulos, olha, por que vocês estão insistindo que eu não vá? Vocês estão me machucando com isso. Eu não tenho a minha vida por preciosa em momento nenhum. Eu estou disposto a sofrer por amor ao nome do Senhor. Isso aqui demonstra a consciência que Paulo tinha em relação ao seu chamado, à sua posição diante do Senhor. O próprio Deus, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 15, já tinha dito ao apóstolo Paulo que importava que ele viesse a padecer pelo nome do Senhor. Ora, o fim de todo padecimento, claro que é a morte, porque todos os homens vão chegar à morte. O apóstolo Paulo, na missão dele, não era diferente. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus. Conforme ele mesmo reconhece, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra com alegria a minha carreira. É muito importante a gente ter essa noção do quanto o apóstolo Paulo era consciente da vida dele. E nós, enquanto crentes em Jesus, precisamos ser conscientes também do nosso tempo. Irmãos, o nosso tempo vai se findar aqui na terra. Como diz o ditado popular, né? Ninguém vai viver para a semente. Por mais saudável que você seja, por mais que você se cuide, você não vai viver na terra aqui para a semente. O seu dia vai chegar. Você pode ser o que for, rico, pobre, preto, branco, amarelo, vermelho, pode ser o que for. Vai chegar o seu dia, né, de você cumprir o seu objetivo aqui na Terra. Deus já determinou esse dia. E o quanto antes a gente tem a consciência disso, a gente também vai ter a consciência de aproveitar o que nós temos de tempo disponível para, como o apóstolo Paulo disse, né, para cumprir com alegria a carreira que nos está proposta. E o apóstolo Paulo escrevendo, se não me falha a memória, escrevendo aos Coríntios, ele disse que ninguém que milita legitimamente se embaraça com as coisas dessa vida. É uma responsabilidade que nós temos de correr a nossa carreira debaixo da graça de Deus. É preciso que o obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Aí a lição vai trazer um outro momento, que é o apóstolo Paulo de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. A sua despedida de Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e deveria seguir. Isso está registrado em Atos, no capítulo número 20. Um pouquinho antes aqui dele seguir para Jerusalém, ele assumiu essa responsabilidade, né, em Tiro. E de Tiro, Paulo se concentrou com seus discípulos na cidade, e foi ali que os discípulos lhe aconselharam a não ir para Jerusalém, porque ele enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos, até de joelhos na praia, esses irmãos foram orar pelo apóstolo Paulo. Eles dobraram o joelho na praia e foram orar pelo apóstolo Paulo. E foi lá naquele lugar que o bálsamo espiritual, misturado com a tristeza da despedida, né, pôde alcançar a vida daqueles crentes. Porque, por mais que nós amemos as pessoas, reconheçamos a importância das pessoas na nossa vida, chega realmente um momento de separação, né? Chega um momento de cisão. Momento que uma pessoa chega até a morte, ainda não era exatamente o caso do apóstolo Paulo, né? Porque ali eram ameaças que ele ia oferecer, que ele ia passar, de prisões e outras coisas mais, embora fique implícito que ele estava chegando já próximo à morte dele, mas nós passamos por isso na nossa vida, de termos que muitas vezes separar, perder pessoas que nós amamos. Quantas famílias, né, não perderam pessoas que eram amadas agora com a pandemia do coronavírus? E nós entendemos e reconhecemos essa necessidade, essa tristeza do luto, da despedida. É absolutamente natural, é humano. Nós sentimos tristeza, a solidão, a dor da perca, é natural, é humano. Nós temos que viver o luto se for necessário viver, né? Esses discípulos, ainda que o apóstolo Paulo estivesse vivo ainda, mas eles já estavam sentindo essa despedida do apóstolo Paulo de uma maneira mais definitiva. Mas
a atitude deles foi dobrar o joelho, orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus, pedir que o Senhor pudesse confortá-los e consolá-los. E foi isso que o Senhor o fez, tá bom? O apóstolo Paulo, nessa caminhada a Jerusalém, ele passou por Cesareia. E em Cesareia ele ficou 8 dias. Paulo não se organizou para ficar mais tempo em Cesareia, porque ele resolveu que tinha que seguir para Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada pelo Senhor. Eu achei interessante isso aqui. Na ida a Jerusalém, ele tinha que passar por Cesareia, só que ele fez o planejamento em Cesareia para ficar lá só 8 dias e pronto. Depois, ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém. Sabia que tinha que ir para Jerusalém. São inúmeros os testemunhos, né, de pastores antigos. Hoje está mais raro a gente ver isso, né? Mas pastores que chegavam na sua vida, já no final de sua vida, na sua carreira, e Deus revelava a eles a morte. Deus revelava a eles a passagem da vida. Nós temos até testemunho de pastor que diz que Deus revelou que ele ia morrer no púlpito. E ele morreu no púlpito, com a cabeça encostada no púlpito. Descansou, partiu para o Senhor, né? Mas não deixaram de, até o último momento, cumprir a missão. E é importante a gente ter esse coração voltado a cumprir a missão enquanto nós temos vida. Porque em um momento a vida aqui na Terra vai acabar, né? Então, o apóstolo Paulo ele tinha essa consciência do chamado dele, de que não poderia fugir, de que teria que ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ele iria enfrentar prisões e a morte, mas ele tinha que ir, e ele se preparou de maneira muito consciente, e ele foi. E ele foi e enfrentou as ameaças de morte com muita coragem. E aí a gente entra no segundo tópico da lição, que é a oportunidade de nós ressaltarmos a coragem para enfrentar as ameaças de morte. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito Santo. Paulo procurou ouvir a voz do Espírito Santo ao seu coração. Isso lhe deu uma profunda certeza de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito. E aqui a gente para a gente fazer um adendo aqui. Nós temos sim a capacidade de enfrentarmos com coragem, mesmo sabendo que nós estamos chegando, estamos caminhando em direção à morte. Nós temos essa capacidade, mas não temos essa capacidade em nós mesmos. Temos essa capacidade no Espírito Santo de Deus. É por isso que se você acha que você está mais perto da morte, né? Você acha que você está mais para lá do que para cá, mais do que nunca é necessário você se aproximar do Senhor. Mais do que nunca é necessário você se aproximar do Senhor. Viu? Mais do que nunca. Para que você possa ter essa segurança, esse sentimento de que o Espírito Santo do Senhor está lhe ajudando e lhe encorajando a passar por esse momento. Um momento de morte, sim. Mas sabendo que nós temos uma esperança. Nós vamos até ver na lição da próxima semana. Eu quero já até lhe convidar. Nós teremos uma esperança enquanto cristãos em Jesus. Cremos que a morte é só uma passagem, na verdade, para nós encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. O apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, quando ele chegou, a notícia que ele chegou, né, se espalhou, porque estavam se ouvindo o que estava acontecendo entre os gentios. O apóstolo Paulo pregando, formando igreja, Deus abençoando, novos obreiros, gente profetizando, recebendo dom espiritual, a coisa maravilhosa que estava acontecendo entre os gentios, e alguns opositores no meio do povo judeu, né, estavam ouvindo acerca do apóstolo Paulo e dessa obra, que é, irmãos, uma tristeza muito grande, porque a gente olha assim pelo olhar nosso natural, não deveria ser assim, né? De ser perseguido pelos próprios irmãos, quando você está fazendo a obra e Deus fazendo prosperar, isso acontece muito. Pessoas que por inveja ou motivado por qualquer outra coisa, perseguem aqueles que estão se dedicando a fazer a obra de Deus, e Deus está prosperando a obra das mãos dele, como estava prosperando a obra da mão do apóstolo Paulo. E aí se põe a perseguir. Então, quando o apóstolo Paulo pôs os pés em Jerusalém, todo mundo ficou sabendo. Epa, Paulo chegou aí. Aí começaram a acusar o apóstolo Paulo de não respeitar a lei de Moisés, de não respeitar o Pentateuco, de não respeitar as cerimônias dos judeus, de não respeitar a circuncisão.
acusaram o apóstolo Paulo de um bocado de coisa para ter um pé para matar o apóstolo Paulo realmente. Infelizmente. Não é diferente nos dias atuais não, viu? Procuram tudo para acusar aqueles que estão fazendo a obra do Senhor de maneira dedicada, de maneira entregue. E se é necessário padecer pelo Evangelho, que se padeça. Quando ele chegou, ele se deparou com esses judeus. Os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que havia recebido o Evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam o cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, pregava a antítese disso tudo. Ou seja, Paulo pregava o contrário daquilo que aqueles... Estou falando um pouco alto, né? Está parecendo gritando aí no seu ouvido, né? Paulo, ele pregava o contrário, ensinava o contrário daquilo que aqueles judeus que queriam judaizar o cristianismo, né, estavam pregando. Porque o apóstolo Paulo trazia o evangelho da graça. O apóstolo Paulo trazia um evangelho que quebrava as barreiras, né, que separava o povo judeu dos outros povos, das nações gentias. A gente viu isso na lição da semana atrasada, na verdade, né? E por isso que o apóstolo Paulo ele foi perseguido e, infelizmente, né, ele foi morto de uma maneira muito cruel, enfrentou prisões antes disso, açoites e tudo mais. Uma coisa muito importante em relação à morte, eu vou até ler isso aqui para você, ó. A morte, embora ela continue sendo um inimigo, ela está incapacitada porque Cristo a venceu. A morte ainda é um inimigo nosso. Claro. Lembra da pergunta lá no começo? Você tem medo da morte? Né? Aí ainda olha para a morte como uma incógnita. Ninguém quer morrer. Perguntava você aqui, digita aqui embaixo quem quer morrer, eu quero morrer. Ninguém quer morrer. Ainda aquele que fala que quer morrer, na verdade ele não quer morrer. Ele quer acabar com o sofrimento que ele está vivendo. Porque ninguém deseja em sã consciência a morte. Ninguém em sã consciência deseja passar por ela. No entanto, apesar de ela ser uma inimiga nossa, ela está incapacitada de nos vencer. O próprio apóstolo Paulo disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele respondeu, a vitória da morte é o pecado. Porque o homem que está no pecado, aí realmente a morte pode vencê-lo. Porque não é só a morte física, é a morte eterna. Mas o homem que está em Cristo, Jesus venceu a morte, incapacitou a morte de vencer sobre nós. E é por isso que o apóstolo Paulo tinha essa consciência, essa segurança de que a morte não poderia vencê-lo. Para o crente cujos pecados foram perdoados, a morte já não tem nenhum aguilhão. A morte é ganho e não perca. O apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é ganho e o morrer é lucro da minha vida, de tudo que eu faço. Eu estou vivendo em Cristo, estou ganhando, amém, glória a Deus e aleluia. Morri, aí é que vem o lucro meu, daquilo que eu investi enquanto eu tive em vida. Enfim, vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Então, o apóstolo Paulo teve coragem para enfrentar as ameaças de morte, mesmo vindo dos seus irmãos, né? Aqueles que, infelizmente, deveriam protegê-lo, mas atentaram foi contra a vida dele. E com essa coragem, né? Ele passou a enfrentar as acusações e a prisão no templo. As acusações mentirosas contra o apóstolo Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes. Primeiro, que ele ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Mentira. Ele não ensinava isso. Ele ensinava que Jesus cumpriu a lei de Moisés. Só isso que o apóstolo Paulo ensinava. E nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam as suas palavras e incitavam o povo a rejeitar o apóstolo Paulo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram o voto de Nazireu, pagar as despesas dele, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Isso está em Atos, capítulo 21, versículo 23 ao 24.
Ainda que isso não servisse para Deus, o apóstolo Paulo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ó. Paulo sabia que aquilo já não tinha mais nenhum sentido para Deus. Ele já sabia. Só que mesmo assim, ele ainda foi lá e fez isso para poder entrar no templo e ninguém ter o que falar dele. É igual nós, nos dias atuais. A gente sabe que algumas coisas não vão interferir de uma maneira direta e objetiva no nosso relacionamento com Deus. No entanto, a fim de calar a boca dos opositores, né? A gente se resguarda em algumas coisas. A gente abre a ressalva para a nossa vida em algumas coisas. Se esforçam, tudo isso pelos outros. Para fazer com que nós nos salvemos e os outros também. Enfim, foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé. Quer os de fora, quer os de dentro. Sabe por quê? Nós vamos enfrentar oposição, infelizmente, tanto fora quanto dentro. Tanto fora de Jerusalém, quanto dentro de Jerusalém, nós vamos enfrentar oposição. E você entende a linguagem que eu estou falando? Tanto fora da obra, do reino, da igreja, nós vamos enfrentar oposição. E dentro também vamos enfrentar oposição. Ah, Emanuel, eu vou para onde? Você escolhe. Ou você enfrenta a oposição com Jesus ou desiste. É melhor enfrentar a oposição com Jesus, que a vitória é garantida, né? A prisão do apóstolo e o enfrentamento com os seus algozes. O apóstolo Paulo, ele enfrentou com palavras, com a pregação do evangelho. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo Paulo e o arrastaram para fora do templo, fechando as suas portas. Atos 21:30. Essa gente começou a pedir o linchamento, ou seja, o apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante, que era chamado Lísias. Cláudio Lísias, né? Ele investigou o problema, prendeu, algemou Paulo, levou Paulo até o quartel-general que ficava na Torre de Antônio, onde eram colocados seus presos. Atos capítulo 21, versículo 33. Paulo, algemado, foi preso no quartel-general naquela época. Aí o comentarista ele faz uma observação, ele diz assim, olha, não vamos nos esquecer dos milhares de irmãos que têm a sua liberdade cesseada por causa da fé em Cristo. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, irmão. Louve a Deus, porque nós vivemos num país que nós ainda temos a liberdade de pregar o evangelho. Se a gente não abrir os olhos, daqui a pouco essa liberdade vai embora também, né? Mas nós ainda temos a liberdade, mas tem muitos irmãos em países, no mundo afora, que não têm a liberdade de pregar o evangelho. Não têm a liberdade de falar do Senhor Jesus. E, infelizmente, esses irmãos têm sofrido, tá? Às vezes somos provados por Deus e percebemos que a sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso no penitenciário, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Paulo sofreu todos os tipos de acusação, mas a sua consciência não o acusava, e esse é o mais importante. Você pode lutar pelo evangelho, brigar pelo evangelho, viver pelo evangelho, o mais importante é que a sua consciência não lhe acuse. Pode ser acusado por causa do evangelho, mas se a sua consciência estiver limpa, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e o Senhor, ele vai estar com você em todos os momentos. Dessa forma, nós chegamos ao final dessa lição. Aprendemos aqui que nós não devemos ter medo diante da morte, que o Senhor ele está conosco, que o apóstolo Paulo foi muito corajoso ao enfrentar o tema da morte na sua vida, as acusações, a prisão, mas ele se manteve firme na presença do Senhor e o Senhor o abençoou, tá bom? Na próxima semana, nós temos uma lição que é a gloriosa esperança do apóstolo. Aqui nós vamos tratar acerca da volta de Jesus, o ensinamento da volta de Jesus. Vai ser uma lição assim maravilhosa. Nós vamos mais uma vez falar um pouquinho acerca da morte na lição da próxima semana, né? Mas vamos linkar a morte agora com a volta de Jesus, com o cumprimento da palavra de Deus e do reino do Senhor. Meu querido irmão, muito obrigado, tá, por você estar conosco aqui nesta semana. Deus te abençoe. Na próxima semana nós teremos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Fica na paz.